Monstro de Florença. Entre 1968 e 1985, a bela região da Toscana italiana foi abalada por uma série de brutais assassinatos duplos que deixaram a população local aterrorizada e a polícia perplexa. Essas mortes, atribuídas a um assassino em série conhecido como Monstro de Florença, continuam sem solução até hoje, tornando-se um dos mistérios criminais mais famosos da Itália. Mas vamos começar pelo início. Em 21 de agosto de 1968, em Lastra Signa, perto de Florença, Barbara Locci e Antonio Lobianco foram assassinados enquanto estavam em um carro. O filho de 6 anos de Locci, Natalino, foi encontrado em uma casa próxima, dizendo que o tio italiano o havia levado até lá. Este seria o primeiro de uma série de assassinatos duplos que aterrorizariam a região por quase 2 décadas. O modus operandi do assassino era distintivo e arrepiante. Ele atacava casais em carros estacionados em áreas isoladas, geralmente nos fins de semana. As vítimas eram mortas com a mesma arma, uma beretta calibre .22. Mas o mais perturbador era que o assassino mutilava os corpos das vítimas femininas, levando partes como troféus. A polícia italiana se viu diante de um caso sem precedentes. À medida que os assassinatos continuavam, a frustração e o medo cresciam. Entre 1974 e 1981, houve mais 6 assassinatos duplos, todos seguindo o mesmo padrão macabro. A imprensa começou a se referir ao assassino como Il Mostro di Firenze, o Monstro de Florença. Mas quem era esse monstro? As teorias abundavam. Alguns acreditavam que se tratava de um assassino solitário com uma profunda misoginia e problemas psicológicos. Outros apontavam para uma conspiração mais ampla, incluindo seitas satânicas ou grupos de poder corruptos. Em 1982, a investigação tomou um rumo inesperado. Um homem chamado Enzo Spalletti foi preso depois que sua esposa o denunciou por comportamento suspeito. No entanto, enquanto Spalletti estava sob custódia, ocorreu outro assassinato duplo, inocentando-o. A investigação continuou, e em 1984, a polícia prendeu outro suspeito, Mario Vanni. Mas mais uma vez, os assassinatos continuaram. A frustração da polícia e o medo do público cresceram. Em 1985, os investigadores se concentraram em um novo suspeito, Pietro Paxiani, um agricultor com um histórico de violência. Paxiani foi preso em 1993 e condenado em 1994 pelos assassinatos. No entanto, sua condenação foi anulada em apelação em 1996 devido à falta de provas conclusivas. Após a libertação de Paxiani, a investigação tomou um novo rumo. Foi proposta a teoria de que os assassinatos haviam sido cometidos por um grupo de pessoas, não por um único indivíduo. 2 amigos de Paxiani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti, foram acusados de serem seus cúmplices. Lotti confessou sua participação e a dos outros 2 homens nos assassinatos. No entanto, mesmo com essas confissões, muitos aspectos do caso permaneciam sem solução. As dúvidas persistiam sobre se Paxiani, Vanni e Lotti eram realmente culpados de todos os assassinatos, ou se tinham sido apenas bodes expiatórios em um caso que a polícia estava desesperada para encerrar. Ao longo dos anos, surgiram numerosas teorias alternativas. Algumas sugerem o envolvimento de uma seita satânica. Outras apontam para uma conspiração envolvendo figuras da alta sociedade florentina. O jornalista Mario Spezia e o escritor Douglas Preston até propuseram que o verdadeiro assassino poderia ter sido um médico farmacêutico chamado Francesco Calamandrei, embora essa teoria nunca tenha sido comprovada. Até hoje, o caso do Monstro de Florença permanece sem resolução conclusiva. Inspirou numerosos livros, filmes e documentários, e continua fascinando investigadores e aficionados por crimes reais em todo o mundo. E assim chegamos ao final deste inquietante relato. O Monstro de Florença continua sendo um dos mistérios criminais mais intrigantes da Itália, um caso que combina horror, intriga e controvérsia em partes iguais. Quem era realmente o Monstro de Florença? Um assassino solitário? Um grupo de pessoas? Ou algo ainda mais sinistro? Talvez nunca saibamos com certeza. O que sabemos é que este caso continua cativando nossa imaginação e desafiando nossa compreensão décadas depois.